Duas grandes civilizações antigas. Uma rígida e autoritária, imutável e implacável. A outra briosa, de pensamento livre, atemporal e original. Poderia uma ter inspirado a outra? Sou John Rhys Davis. Junte-se a mim ao perguntarmos: o Egito emulou a glória que foi a Grécia? A seguir em arqueologia. Elevando-se das areias áridas dos desertos, na terra dos faraós, estão os primeiros monumentos de pedra do Antigo Egito. Apesar de envoltos em antiguidade, possuem uma semelhança sombria com outro marco famoso construído 2000 anos depois. Se um publicitário quer vender seus produtos e dar a eles uma sensação de alta classe e fazê-los parecerem clássicos, ou se um banco quer parecer confiável, ou se uma universidade quer parecer respeitável, o objeto ideal a mostrar é uma coluna acanelada, fileiras delas. E a ideia de colunas acaneladas é vista como a base da civilização europeia. E quando pensamos na base da civilização europeia, pensamos na Grécia, pensamos em Atenas e pensamos no Partenon com suas filas de colunas incomuns. Enquanto o Partenon foi construído há cerca de 2.500 anos, estas colunas pelas quais estamos passando agora foram realmente construídas cerca de 2.500 anos antes ainda, 2 vezes mais antigas que o Partenon. Para um historiador independente, a semelhança não é coincidência. Ele acha que os gregos antigos têm um débito com a África pela sua herança cultural. Se ele está certo, a história da civilização ocidental precisará ser reescrita. Gerações de crianças das escolas estudaram a glória que era a Grécia. De uma civilização branca que surgiu para preservar noções de democracia, filosofia e ciência. Quanto desta visão será colorida pelas atitudes racistas dos estudiosos clássicos do século XIX? Hoje, uma nova teoria polêmica onde as raízes da civilização grega estão no Antigo Egito deixa os arqueólogos alvoroçados. Quem foi Cleópatra? Que forças convergiram na pré-história para inspirar os gênios dos antigos gregos? Quem forjou o destino da civilização ocidental? Em seu livro Atenas Negra, Martin Bernal, da Universidade Cornell, alega que as sementes foram plantadas na África, no Oriente Próximo, bem antes da chegada dos gregos. Sua busca por provas se inicia no Egito, na famosa pirâmide integral de Saqqara, a primeira a ser construída. Cercando a pirâmide está um complexo de construções e pátios, considerados réplicas do palácio do rei Djoser em Mênfis, na época a capital do Antigo Egito e bem próxima dela. Estamos agora em Saqqara, que é um local de primeiros. Foi o local onde a primeira pirâmide foi construída. Também foi o local onde as primeiras colunas acaneladas foram erguidas e o local, em geral, onde a arquitetura em pedra foi usada. Portanto, aqui temos o início não apenas da civilização egípcia, mas da civilização ocidental como um todo, que formam o Egito. Desde sua origem no Egito, observamos o desenvolvimento da Grécia e Roma e da civilização europeia moderna. 17 séculos antes do nascimento de Cristo, o Egito dominava um império que se estendia do Nilo ao Eufrates. Mais além, no Egeu, estava a ilha de Creta. Aqui, o império do lendário rei Minos chegava ao seu ápice, enquanto no Micênico, as primeiras raízes da civilização grega estavam se fincando. Ligados por uma vasta rede de raízes de comércio,
barcos navegavam pelos mares carregando os tesouros do mundo antigo. Bernal acredita que durante esse tempo, os egípcios e os fenícios atacaram os palácios de Creta e colonizaram os egeus. O colega de Bernal em Cornell, John Coleman, está atualmente escavando a antiga cidade de Haliv. Especialista na pré-história da Grécia, não encontrou muitas provas que sustentem a teoria de uma invasão egípcia. Pessoalmente, não acredito que a Grécia tenha sido invadida pelo Egito. Há pouca documentação de invasões da Grécia e não temos provas concretas na escrita egípcia, hieroglífica, sugerindo que os egípcios vieram à Grécia. Apesar das críticas, Bernal está intrigado pelas provas de que os egípcios controlaram o Egeu. Na margem oeste do Nilo, em Luxor, na sombra do Vale dos Reis, estão os túmulos dos nobres. Enterrados aqui estão os homens mais poderosos do Egito depois dos faraós. Estamos agora na tumba de Rekhmir, que era um alto oficial do grande faraó Thutmose III. Esta tumba tem os acompanhamentos normais das questões da vida cotidiana, mas também leva muita coisa sobre os deveres de Rekhmir, como este alto oficial coletando impostos, sua administração no Egito e também supervisionando os tributos externos que eram dados ao faraó. E você tem várias estantes. Tem os africanos e tem os sírios todos oferecendo seus objetos preciosos. Tem os minoicos, os cretenses vestidos com seus quiltes trazendo objetos que sabemos arqueologicamente serem de manufatura cretense. Portanto, não há dúvida sobre quem eram estas pessoas. O professor Bernal algumas vezes fala como se estivessem trazendo tributos, como se o Egito de algum modo tivesse o controle da área do Egeu. Mas, na verdade, estudos recentes demonstraram que estavam trazendo presentes e não comprovando que estavam de alguma forma sob o controle do Egito. Ora, se os gregos consideravam que estavam pagando tributos ou não, não é o problema. Mas foi assim que Rekhmir e seu faraó Thutmose III interpretaram. Enquanto Bernal se apega à noção da invasão e dominação, ele insiste que não é crítico para a sua teoria. Templo Karnak, Luxor. Meu esquema histórico não se apoia na ideia das invasões egípcias ou fenícias ou povoamentos da Grécia. O que eu discuto é que a Grécia está permeada pela influência egípcia e fenícia devido ao contato durante um período de mais de 2000 anos. Contato de todos os tipos, porque os dois países, as duas regiões, não estão tão separadas. Para fazer uma analogia, a Grécia ficava tão longe do Egito como o Japão da China. E ficaríamos realmente muito surpresos se descobríssemos que o Japão não tem nenhuma influência dos chineses. Mas, na verdade, está repleto de influência chinesa. Não quero dizer com isso que o Japão é o mero reflexo da China, mas que você não poderá compreender o Japão se não pesquisar as raízes da China. Da mesma maneira, acho que não deveríamos fazer como os clássicos fizeram e tentarmos pensar que a Grécia está isolada, sem observar suas raízes externas. Os gregos, sem dúvida, foram influenciados pelos egípcios quanto à arquitetura e também nas esculturas. Um exemplo óbvio são as grandes construções de estilo iônico que encontramos no leste da Grécia e no leste do Egeu, tais como o Templo de Ártemis em Éfeso, com sua floresta de colunas que se assemelham aos pátios em grande estilo do Egito. Mas, quanto às outras coisas, os gregos tendiam a transformar as ideias que eles obtinham. A questão da influência do Egito sobre a Grécia no mundo antigo é algo que realmente não pode ser negado.
há certos aspectos do registro da cultura egípcia que serviram como catalístas que permitiram que os gregos usassem, transformassem e continuassem. Então ninguém está negando que as duas nações mantiveram contato, que as duas culturas dialogavam uma com a outra. Mas há grandes diferenças no modo como os gregos adaptaram a herança egípcia. Portanto, pensar, como algumas pessoas afirmaram, que a Grécia é realmente uma cópia ou uma criação do Egito é estar totalmente equivocado. Os gregos copiaram deles como fizeram com outras civilizações, não apenas do Egito, e transformaram em uma coisa totalmente própria e continuaram em outra direção. Robert Bianchi, um egiptologista do Museu Metropolitano de Nova York, se juntou à crescente lista de estudiosos que discordam de Bernal. Ele vê grandes diferenças entre as duas culturas. São uma coisa que os egípcios nunca sonharam em fazer. Temos colunas e arquitraves nas duas culturas, mas os gregos têm refinamentos óticos que se ajustam à aparência do mundo, e isso não aparece nos registros egípcios. As grandes pirâmides de Gizá são as relíquias mais duráveis do mundo antigo. O lugar final de descanso dos faraós, elas testemunham o princípio fundamental da fé egípcia, a crença na vida após a morte. Para assegurar a sobrevivência do Ka, ou espírito, o corpo primeiro precisava ser preservado ou mumificado. Depois receberia comida e era cercado pelas posses. Então a alma poderia partir para a eternidade. A mitologia grega da vida após a morte era incrivelmente semelhante à do Egito. O recurso-chave é o cruzamento de um rio com uma fada, que é uma imagem realmente egípcia para o meio no qual os mortos viajavam. Há também o campo de junco, onde a classe alta egípcia vivia em total felicidade após a morte. E isso é bastante similar ao Eliseu, ou Champs-Élysées, ou Campos Felizes da França. E tem também a palavra para os ocupantes deste território, que é a mesma em egípcio e grego. Macários em grego e Macaru em egípcio. Uma série de semelhanças. Devemos compreender que os gregos, por estarem usando letras e palavras, foram capazes de desenvolver uma teoria atômica, capazes de lidar com a invisibilidade, capazes de entender como o universo era composto, o que era a matéria. E esta é uma grande diferença. Os egípcios nunca especularam neste tipo de área rarefeita. Isto também é verdade em áreas da religião, onde, por exemplo, os egípcios acreditavam que o corpo deveria ficar intacto para ser renascido. Os gregos, por outro lado, permitiam que o corpo fosse cremado. E isto é heresia para os egípcios, porque o corpo agora está destruído. Mas é interessante notar que isto pode não refletir grandes diferenças culturais, porque nos Estados Unidos hoje usam a mumificação, quando na Europa Ocidental usam a cremação. Existe a diferença que pode refletir alguma coisa sobre o materialismo das sociedades americanas em oposição à Europa, mas não é tão importante. E você tem esta diferença fundamental no tratamento dos mortos. As tumbas dos faraós atestam a mortalidade. Porém, para os antigos, eles eram deuses. Monarcas absolutos, eles controlavam os problemas do cotidiano, bem como o destino do Egito. Na condução da política, não havia espaço para o homem comum. Mas imagine tentar manter controle em uma terra como a Grécia, tão dividida por montanhas e mares. Simplesmente não é possível. E, como consequência, a civilização grega se desenvolveu de uma maneira bem diferente, com religiões isoladas e com poder próprio. E eles nunca se uniram para criar um Estado federal, como encontramos no Egito, nem uma grande monarquia, como encontramos no Egito ou Pérsia, ou em outro lugar no mundo antigo. E como resultado, havia mais liberdade individual, mais expressão individual. O indivíduo, como conhecemos hoje, como um conceito, realmente nasceu na Grécia e não no Egito. Alguém, eu mesmo também, realmente estaríamos deslocados no Egito de um certo modo não conformista, com a maneira como se vestiam, ou o tipo de roupa ou penteado.
mas isso é uma coisa que poderia perfeitamente se adequar na Grécia, onde eles reforçam o indivíduo acima do tirano ou do líder. Mesmo na arte egípcia não havia liberdade de expressão. Estas pinturas, apesar de serem extraordinárias, não foram criadas. Foram executadas segundo as ordens dos faraós. Os artistas pintavam o que era mandado, não o que eles viam. Figuras egípcias altamente estilizadas pareciam sem vida e bidimensionais, enquanto os gregos estavam começando a explorar a beleza da forma humana. Os gregos já começam a explorar o corpo bonito. Os gregos começam a ser mais naturalistas, mais precisos anatomicamente, não duros e rígidos. E estas duas diferenças também refletem as diferenças de cultura. O Egito era um regime totalmente totalitário, dominado por um faraó. A Grécia era uma democracia na qual os seres humanos e pensamentos humanos contavam. E quando se observa uma estátua egípcia e uma estátua grega, pode-se ver que a rigidez da estátua egípcia é a rigidez do regime totalitário. O naturalismo da estátua grega é uma manifestação dos princípios democráticos que sabemos que os gregos formularam. Em 500 a.C., o reino dos faraós chegou ao fim. O espírito humano ascendeu das cinzas de uma civilização definhando, ou os gregos se inventaram? O grego é uma língua indo-europeia e, portanto, deve haver grandes influências do norte na sua criação. Por outro lado, há um número extraordinário de elementos da língua grega e outros aspectos da civilização grega que não são indo-europeus, e acredito que isso pode ser facilmente explicado como vindo dos egípcios ou semíticos. O fato inegável é que o Egito teve um papel no desenvolvimento formativo da Grécia da Idade do Ferro. Isto quer dizer que o Egito, com suas tradições culturais, formaram um catalisador onde as realizações gregas foram capazes de talvez obter uma centelha e depois se desenvolverem. Porém, o que devemos compreender é que são fundamentalmente civilizações diferentes. Amparados pelos registros arqueológicos, a maioria dos estudiosos modernos concorda com Robert Bianchi. Agora, Martin Bernal deve argumentar e provar a seu favor. Minha alegação fundamental não é que a Grécia é um reflexo do Egito no Levante. É uma cultura bastante diferente e independente. Por outro lado, acredito que é impossível compreender a Grécia sem observar a profundidade das influências egípcias e semíticas sobre ela. E isso é que os classicistas tentam minimizar. Algo que eu acredito ser absolutamente essencial à formação da civilização grega. Infelizmente, subjacente ao debate está o conceito de raça. Os egípcios eram negros? Como Bernal sugere uma Atenas negra? Cleópatra era negra? Se Cleópatra era negra? Não. Tinha pele cor de azeitona. Ela era grega. Ela era rainha do Egito e sua família dominou o Egito durante 300 anos. Mas sabemos que ela era grega porque sua família foi incestuosa durante 300 anos. E, portanto, temos razoável certeza sobre sua linhagem. Os romanos tentaram fazer com que ela parecesse uma egípcia, mas não há dúvidas de que era de fato grega e, portanto, a ideia dela ser negra não é válida. Os egípcios geralmente se representavam com peles bem claras. E apesar de ser uma população com misturas de raça, como todos sabemos, eu duvido que o termo negro seja apropriado. A palavra negro é usada agora em um sentido bastante amplo para cobrir um grande número de pessoas que são apenas de descendência africana. E, com certeza, os egípcios, se eles fossem para o estado do Mississippi nos anos 50 e tivessem pedido uma xícara de café, certamente não teriam sido atendidos.
Estamos vivendo em um mundo no qual as pessoas começam a compreender os valores das culturas não europeias, a contribuição que as mulheres estão dando ao mundo e se vamos começar a nos tornar irracíveis e começar a discutir e questionar se ele é negro, se ele é branco, se é isso, se é aquilo. Vamos perder totalmente o enfoque sobre a humanidade e vamos nos equivocar hoje ao invés de sermos capazes de viver em uma sociedade mais iluminada que reconhece a diferença individual pelo que é, mas preserva e lega aos nossos filhos e aos nossos netos estas características na civilização que todos deveríamos preservar. O debate sobre que papel o Egito teve na ascensão da Grécia levantou uma questão polêmica. O Egito era negro? Isso importa? Importa e muito para muitos afro-americanos buscando modelos ideais em um mundo antigo. Estudiosos, no entanto, insistem que a noção representa uma leitura errônea dos registros arqueológicos. A evidência nos diz que os egípcios eram um povo multicultural, e assim pode ter sido a variada trama de sua sociedade o que lhes permitiu realizar tanto.